A inspiradora história de hoje relata o episódio conhecido como O Milagre de Elias e o Filho da Viúva de Sarepta, narrado no antigo livro de 1.000 Reis, capítulo 17, logo após a grande seca que assolou Israel. Enquanto muitos já conhecem a provisão do azeite e da farinha que não se acabaram, poucos refletem sobre a segunda parte desta narrativa. Quando o desespero visitou novamente a casa daquela mulher e Deus mostrou, por meio da fé e da oração, que Ele é Senhor até mesmo sobre a vida e a morte, o sol queimava sem piedade sobre as colinas de Sarepta. A poeira levantava devagar entre as vielas estreitas, onde as pessoas caminhavam com passos lentos, desanimadas pela falta de chuva. Havia meses, Elias, o homem de Deus, encontrara abrigo na casa de uma viúva, uma mulher simples, que vivia com o filho num pequeno cômodo de pedra. A história deles estava marcada pela falta. Farinha quase acabando, esperança desbotada, olhos cansados de esperar o orvalho que nunca vinha. Ainda assim, quando Elias apareceu em sua porta, trazendo a promessa de que o Deus de Israel a sustentaria, ela abriu mão do pouco que tinha e fez um pão para o profeta. Desde então a vasilha e a botija jamais se esvaziaram. O tempo passou e a seca não cedia. Dias se tornaram semanas, semanas meses. Certo dia o silêncio da casa foi quebrado pelo choro do menino. Tossia muito, sentia febres que vinham e iam. A mãe, aflita, molhava-lhe a testa com panos úmidos e murmurava orações. "Aguente, meu filho", dizia entre lágrimas. Elias observava de perto, sentindo dentro do peito um peso difícil de suportar. O menino que antes corria com leveza pela casa, agora estava deitado sem forças. Naquela noite o corpo da criança cedeu ao cansaço da vida, e a mãe desesperada gritou. "Homem de Deus", soluçou ela, segurando o filho inerte nos braços. "Por que vieste até mim? Para lembrar os meus pecados e tirar o meu filho?" As palavras dela atravessaram Elias como flechas. Ele se levantou, aproximou-se devagar e estendeu as mãos. "Dá-me o teu filho, mulher, e prometo que clamarei ao Senhor por ele." Respondeu com voz firme, mas o coração tremia. Com o peso do menino nos braços, Elias subiu as estreitas escadas de sua pequena habitação sobre o terraço da casa. O sol já se punha em laranja e sangue no horizonte. Ali de joelhos, colocou a criança sobre a cama e se lançou em oração. "Ó Senhor, meu Deus", murmurou, os olhos marejando. "Acaso trouxeste tragédia até a viúva que me hospeda, causando a morte de seu filho?" O silêncio se estendeu. O vento soprava pelas frestas como quem ouvia. Então Elias se inclinou sobre o corpo 3 vezes, clamando outra vez. "Senhor, meu Deus, rogo-te, devolve a vida a esta criança." Lá fora o firmamento escurecia. Dentro do quarto, porém, um sopro leve aqueceu o ar. Aos poucos o corpo do menino se mexeu, uma respiração tímida primeiro, depois mais funda, mais viva. Elias abriu os olhos, atônito, e pôde sentir as lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas que, pela primeira vez em muitos meses, não eram de dor, mas de gratidão silenciosa. Desceu as escadas de passos largos e firmes, com o menino desperto e de pé. A mãe, ao vê-lo, levou as mãos ao rosto, incrédula. "Mulher", disse Elias com um sorriso iluminado, "vê, o teu filho vive." Ela caiu de joelhos, os olhos brilhando de lágrimas. "Agora sei verdadeiramente que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade." Naquela noite a casa de Sarepta voltou a ter risos e cheiro de pão quente. A viúva, antes marcada pela escassez e pela dor, compreendeu que Deus não apenas sustenta o corpo com pão e azeite, Ele restaura o espírito, renova a fé e devolve a esperança. Elias, por sua vez, saiu dali mais convicto do que nunca de que a vida e o tempo estão nas mãos do Altíssimo, que ouve cada clamor sincero. O que essa antiga história nos ensina hoje é profundamente atual. Quantas vezes sentimos como aquela viúva, que perdemos o que mais amamos e que Deus se esqueceu de nós? Quantas vezes, no meio da crise, perguntamos se vale a pena continuar crendo? Mas a viúva de Sarepta prova que a fé, mesmo ferida, ainda move montanhas. Ela entregou o que tinha, confiou no impossível e viu a mão de Deus agir não apenas uma, mas 2 vezes. Na provisão do alimento e na ressurreição de seu filho. A fé não elimina a dor, mas muda seu significado. O choro daquela mãe se transformou em testemunho. O clamor de Elias foi o canal pelo qual o poder de Deus se manifestou. E hoje, quando oramos pelo impossível, o mesmo Deus continua ouvindo cada súplica, renovando sonhos, restaurando corações e soprando vida onde parecia haver apenas silêncio. Se a sua casa tem vivido tempos de seca,
Se a sua alma sente que perdeu a força, lembre-se do profeta que orou e da mulher que não desistiu. O mesmo Deus que visitou Sarepta ainda visita corações quebrados e precisa apenas de um lugar de fé para agir. Entregue a Ele o que está morto em você, seus planos, suas lágrimas, suas esperanças, e espere com confiança. O sopro de vida virá no tempo certo. E quando vier, sua alegria será completa e sua fé amadurecida. Que a história de Elias e da viúva inspire o seu cotidiano. Mesmo quando tudo parece perdido, continue crendo e agindo com ternura. A esperança sempre encontra fôlego quando depositada nas mãos do Criador. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações conheçam o Deus que transforma lágrimas em milagres e ainda hoje devolve a vida onde só havia luto.